Olá, vidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Hábitos Literária. Sejam bem-vindos a mais um vlog de leitura. Mês de junho e eu quero ler romancinho. A gente tá aí no mês dos namorados, né? Então eu quero ler romancinhos esse mês, principalmente romantasia. E eu quero também ler muitas séries. Eu tenho que dar continuidade a muitas séries, eu tenho que concluir algumas séries. E eu pretendo ler séries até mais ou menos meados de agosto. Porque em algum momento também, agora, eu vou pegar o nono livro também de A Roda do Tempo, sabe? Então, eu vou focar nas séries, então, agora nesse momento. E esse vai ser um vídeo, então, lendo esses romancinhos que eu falei pra vocês. E aí, eu quero ler pelo menos 2 livros de romantasia que eu tô muito curiosa e que são muito hypados, né? Eu decidi ler de supetão, porque eu não ia ler nesse momento agora, e o outro eu quero ler há muito tempo, né, antes de ser lançado aqui. O primeiro é Noiva, então, da Ellie Hazelwood, e o segundo é A Filha da Deusa da Lua. Noiva, eu já comecei a ler, vou falar um pouquinho, então, pra vocês. Eu só quero falar, né, eu não achei o livro aqui, eu acho que eu devo ter deixado lá no meu trabalho, mas eu terminei de ler recentemente o livro Ritos de Passagem, da Octavia Butler. E, gente, sério, é o segundo livro da trilogia Xenogênese, que começa ali com Despertar. Gente, que livro incrível! Despertar é um livro, assim, que despertou sentimentos muito diferentes, assim, muito conflituosos. É um livro que eu terminei, assim, sem saber o que eu achava do livro, eu só sabia que eu tinha gostado muito, sim, mas mesmo assim, sem saber o que tinha achado direito. E aí, Ritos de Passagem é um livro que eu tinha certeza, assim, que eu amei. É um livro que traz, assim, muitas discussões. E, sério, o que a Octavia faz nesse livro, se eu puder, assim, indicar pra vocês uma série, é essa série, sabe? E eu não vejo a hora agora de concluir. Só uma coisa, assim, que mexeu muito, né, pra vocês terem uma noção, porque a Octavia Butler, ela tem esses insights, assim, de prever o futuro, que às vezes é muito assustador, né? Ela faz muito isso em Parábola do Semeador, e ela faz isso também nessa história, né? Tem uma parte que ela fala sobre o plástico, né? Que a gente tem uma espécie alienígena, né? Que tá tendo contato aqui com a Terra, e quando eles têm contato com a substância do plástico, eles tomam um susto, assim, porque eles falam, como que pode existir, sabe? Uma substância tão nociva, sabe? Tão vedada, que não se reaproveita, que é tão difícil de se reaproveitar, né, que demora tanto tempo para se decompor. Então ela fala ali algumas coisas sobre o plástico e eu falo, caramba, sabe? Anos 80 ela escreveu esse livro e eu tenho, assim, algumas consciências eu venho tendo, assim, recentemente, né, sobre as coisas que eu uso, as coisas que eu venho deixando de usar e venho tentando colocar em prática cada vez mais e ela vem, assim, pá, e você vai ver, é um livro dos anos 80, sabe? Então, ela é maravilhosa. E essa série, assim, mexe muito comigo. Então, pesquisa um pouco sobre ela, se você gostar de ficção científica, ou se você não gostar também, dê uma chance. Eu acho que compensa muito e é incrível. Agora, voltando, então, pro tema, pro assunto desse vídeo aqui. Começando, então, com Noiva. Eu já comecei esse livro, mas eu não comecei assim muito, eu li só um pouquinho. Mas pelo que eu pude entender, né, esse livro ele tem uma premissa, por mais que eu tentei fugir, que eu sempre tento fugir assim das premissas, não teve como, né, porque é muito popular, né? A gente tem um casamento falso, um casamento de conveniência, entre uma vampira e um lobisomem, né? E o que que acontece? A gente tem aqui um universo onde existem as sociedades, né? A sociedade dos humanos, a sociedade dos vampiros e a sociedade dos licanos, que é a sociedade dos lobisomens, né? E a gente tem ali certas hostilidades, a gente tem ali uma comunicação meio fragilizada, né? A gente tem algumas parcerias também. E uma das formas de parceria, por exemplo, é a pessoa que é colateral, né? Nessa parceria, você meio que troca uma pessoa
dessa pessoa como garantia, ó, essa pessoa vai ficar aqui com você como garantia de que eu vou fazer as coisas certas aqui do meu lado, e se as coisas derem errado, você tem uma pessoa ali minha como garantia. E a Misery, né, que é a personagem, então, dessa história que a gente vai conhecer, ela é filha, então, do lobisomem que é poderosão dessa história. Do lobisomem não, do vampiro que é poderosão dessa história. E ela é uma colateral. Entende? Desde quando ela é pequenininha, ela cresceu com os humanos, né? E como ela foi essa moeda de troca, né? Ela meio que se sentiu rejeitada pelos vampiros, né? Os vampiros são muito frios. Eles não têm, assim, por exemplo, o calor, né, que os humanos têm com as coisas. Então, ela não se identifica muito, porque ela cresceu com os humanos, ao mesmo tempo que ela se sentiu rejeitada por eles, né? Então, mesmo depois que ela ficou adulta, né, que ela saiu dessa condição, acho que nunca sai dessa condição, ela sempre vai ser uma colateral, mas que ela não estava meio que servindo como isso, ela continuou trabalhando e vivendo na sociedade entre os humanos como se fosse uma humana. E aí o que acontece? Os vampiros começaram meio que a hostilizar ela, né? Tipo, como que pode, né? Ela se rebaixar e viver como uma humana. Então, se ela não era, agora ela realmente estava meio que sendo rejeitada pelos vampiros, né? Então, aí agora surgiu essa outra questão agora com os licanos. Eles precisavam, de novo, de uma colateral, mas agora para algo mais sério, que era forjar um casamento, dessa vez com o alfa, né, dos licanos, dos lobisomens. E eles chamaram, né, o pai dela chamou ela e falou assim, ó, eu queria que fosse você que fosse lá, que fizesse esse acordo. E ela tava por aqui, né, tipo, isso é o meu limite, isso eu não vou aceitar. Só que aí ela escutou o nome, né, do alfa, né, que é Louie, e eu esqueci o sobrenome dele, alguma coisa, que bateu com o nome que ela tá investigando, porque a melhor amiga dela, que é uma humana, inclusive, que é como se fosse uma irmã, sumiu, desapareceu, e é uma jornalista. E só que ela deixou uma pista, que deixou um nome, e é o nome desse alfa. Então ela tá muito desconfiada de que esse alfa pode ter alguma coisa a ver, então, com esse desaparecimento da amiga dela. Então, quando ela escuta o nome dele, ela fala, opa, peraí, eu acho que eu vou ter que casar com esse homem pra descobrir o paradeiro da minha amiga. Então, eu gostei, sabe, desse jogo. Ela teve uma motivação a mais, assim, pra casar com ele. Ela só não, foi obrigada, de novo, vai lá e servir, né, como colateral. Teve essa motivação por trás disso. Só que tá rolando alguma coisa estranha, porque quando ele vê ela, ele assusta com alguma coisa. Então, ele vê alguma coisa ali. Ela não percebe muito bem, mas a gente que tá lendo, a gente percebe que rolou alguma coisa estranha ali, alguma coisa aconteceu. E tem alguma coisa acontecendo nas entrelinhas ali. Sempre tem nas histórias da Ali Hazelwood, né? E que a gente não tá percebendo. E aí, então, rolou o casamento. E aí, ela foi morar, então, junto com os licanos, né? Coitada, né? Agora ela vai ter que viver lá. Enquanto isso, ela vai tentar descobrir, então, o que aconteceu e onde que tá a amiga dela. E aí é fofinho porque ele tem uma irmã, acho que ela tem 6 ou 7 anos. E ela é uma fofa, sabe? Ela é uma fofa e ela fica no pé da Misery. E aí, querendo ou não, ela vai se afeiçoando, então, sabe, a essa garotinha. E a gente vê essas outras coisas que vão acontecendo nas entrelinhas que a gente percebe e a Misery não, sabe? Então eu fico, Uma das coisas ruins, assim, né, das histórias da Ali Hazelwood, assim, é que a gente fica muito preso, né, à visão da personagem e a gente não consegue entender, porque parece que tem várias coisas acontecendo, né? Aí depois, no final, vira aquela avalanche, então, de informação, a gente vai ter, assim, a montagem do quebra-cabeça, porque a gente fica só naquela visão, né, da protagonista, e às vezes é uma visão muito limitada, às vezes um pouco tapada, né, do todo, assim, parece que as coisas às vezes tá na cara dela e ela não vê. E é lógico que tem, então, uma atração entre esse lobisomem e também essa vampira, né, e aí a gente vai acompanhar o que vai rolar a partir disso. Então, essa é a minha primeira leitura, eu estou lendo no Kindle, e aí, conforme eu avançar, eu conto pra vocês
que eu vou achar dela. E depois, então, eu vou começar a ler esse livro aqui, que eu tô, assim, muito, muito, muito na expectativa. Vou tentar segurar, então, para essa leitura. E vamos, então. Temporada de enxaqueca do ano veio. Estou sofrendo, gente. Meu Deus, quem se identifica aí vai saber que eu estou passando ultimamente. Não é fácil, mas vim atualizar vocês então das minhas leituras. Se você me acompanha nas redes sociais, vai saber que nos últimos dias aí eu fiz um desabafo sobre uma leitura, falando que eu abandonei o livro. E eu fiz bastante suspense sobre qual que era o livro. Muita gente adivinhou qual que era o livro, porque eu dei diversas pistas ali. E aí eu segurei essa informação para falar aqui no vlog. E o livro que eu abandonei, então, foi Noiva. E eu me senti muito estranha fazendo isso, gente, porque, para vocês terem uma ideia, esse é um livro, assim, que é praticamente um unânime, assim, sabe? E diversas pessoas, assim, que já leram, gostam desse livro, né? Acho que esse livro, assim, é por entretenimento, lógico, sabe? Mas ele é divertido, ele é leve. E como eu já li, né, outro livro da Ali Hazelwood, como eu falei pra vocês, só que o que me frustrou um pouquinho, né, nessa história? A gente tem, por exemplo, uma personagem que quando a gente começa o livro, parece que ela é uma personagem, assim, bastante sagaz, é uma personagem que parece que vai entregar bastante. Normalmente, as personagens da Ali Hazelwood são muito sagazes, são muito inteligentes, né? Então, eu gosto das histórias dela. Das histórias não, gostei do livro dela, assim, por conta disso. Quando ela casa, ela passa a viver praticamente, assim, num cárcere privado, porque ela vai viver junto, né, com os Licanos, ou junto ali na casa do Alpha. E é tudo assim, através das condições que são dadas a ela, né? Então, ela é designada para um quarto, ela vive fechada ali dentro de uma casa. Por exemplo, se ela quer a visita de alguém, né? Se ela quer, por exemplo, conversar com o próprio irmão, ela precisa pedir, né? Ela precisa pedir para ter essa visita. Então, tudo que acontece, ela tá assim numa posição de submissão. Então, eu entendo que ela tá acostumada a viver dessa forma, né? Então, agora ela tá com os Licanos ali, que também são inimigos, mas antes ela vivia com os humanos. Só que agora ela tem um propósito maior, né? Agora ela tem um mistério para resolver. Agora ela tem todo ali uma trama, sabe, para ela passar. E eu sinto que ela aceita, sabe, as coisas muito facilmente. Então o tempo vai passando e eu sinto que ela só fica ali sem fazer nada, né? E não que ela não faça, né? Que ela não procure, mas eu sinto que é muito pouco o que ela faz, que ela deveria fazer mais, que ela deveria ser um pouco mais esperta e enxergar algumas conexões. E uma das coisas que ela deveria enxergar é que tem uma situação específica envolvendo ela e também o Alpha. Meu Deus, eu já esqueci o nome dele, desculpa, gente, que já faz uns dias que eu parei de ler esse livro. E assim, eu peguei essa conexão, assim, na segunda vez, assim, que citou uma coisa estranha que estava acontecendo ali com eles, eu já peguei, será que é isso daqui? E aí, conforme passava as páginas, assim, e aí as coisas começavam a ser nomeadas, eu já entendi o que estava rolando, tá? E ela é muito tapada, essa personagem. Ela não pega nada, sabe, do que tá acontecendo. Então isso começou a me irritar, sabe? Gente, ela não pega nada. Ela é muito tapada. Então isso começou a me irritar. E aí eu até pensei, né? Falei, gente, qual é a dessa autora, né? Ela quer escrever uma personagem que é tapada, que é burra, pra divertir a gente, né? Ou ela acha que a gente também é tapado, que a gente também é burro, que a gente não vai enxergar as conexões, qual que é o propósito.
Só que assim, depois quando eu vi a reação das outras pessoas, eu vi que tava todo mundo achando engraçado, menos eu, né? Mas eu acho que acontece. Eu acho que se eu tivesse na vibe desse livro, eu também ia achar engraçado. Mas é que nesse momento eu não tava e acho que acontece. Então, as coisas começaram a acontecer assim num patamar de ficar muito escancarado. E eu, assim, ficar saindo da história, sabe? Ficar saindo do livro e falar, meu, não vai rolar pra mim essa história porque tá muito óbvio, sabe? A personagem não enxerga. E eu não tava, assim, tão batendo com essa personagem. Eu sempre gosto de ver histórias de personagens mais, assim, inteligentes, mais sagazes. Eu até falei para umas amigas, né, que naturalmente eu me acho uma pessoa muito tapada. Eu me acho muito lerda para algumas coisas. Então, eu acho que ler sobre personagens que também são assim me deixa estressada. E eu acho que eu gosto de ler sobre personagens que são inspiradores, né? E eu acho que a Paloma até falou pra mim, né? Mas às vezes é bom também a gente ler sobre personagens que também precisam ser salvos de vez em quando. E eu super concordei com ela, né? Eu acho que tem que ter esse equilíbrio, lógico. E é isso, né? Todas as minhas amigas que leram esse livro amaram. Pra vocês verem que eu não sou parâmetro, sabe? Então quem quiser ler esse livro, vai ler esse livro. E eu fiquei até frustrada. Eu falei, meu Deus, eu devo ser uma pessoa horrível. E até quando eu postei no Instagram que eu tava abandonando esse livro e dei alguns sinais, algumas pessoas pescaram e falaram, ah, é o Noiva. Ah, então tá, também achei a protagonista um porre, muito tapada, não gostei também. Então eu falei, bom, que bom que eu não tô sozinha nessa. Mas assim, a grande maioria gostou. Então se você estiver curiosa com esse livro, eu recomendo que você vá ler e tire suas próprias conclusões. Só não rolou comigo nesse momento, e aí, por conta desse tanto de coisa que eu falei aqui pra vocês, eu decidi abandonar e não foi pra mim, tá? Mas vou continuar tentando ler Ellie Rosewood, então, outros livros dela de romance, ou quem sabe se ela escrever mais fantasia. E aí, então, eu fui pra outro livro, rapidinho, né, antes de continuar com as leituras desse vlog. Finalmente, eu concluí A Máquina do Tempo, né, do H.G. Wells. Eu não vou falar muito aqui pra vocês, mas eu vou falar no Instagram em algum momento desse livro. Eu tava lendo esse livro aqui há muito tempo, e aí depois eu encontrei o audiobook dele também. E aí eu fui intercalando a leitura e também complementando com essa edição aqui, que tem uns extras muito legais. Essa edição aqui, ela tem alguns contos nacionais sobre obras que falam também de viagens no tempo. Tem toda uma contextualização que eu acho muito legal sobre esse assunto. Esse aqui é um clássico, né, para quem não sabe, que é a primeira vez que alguém trouxe esse conceito, né, de máquina do tempo, que foi no final do século XIX. E eu fiquei surpresa, gente, com esse livro, porque ele é muito, 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 muito legal. E eu finalmente concluí e fiquei muito feliz com essa leitura. E aí, em algum momento, então, eu vou falar mais sobre esse livro. Eu acho que lá no Instagram concluí essa leitura. E aí, então, agora eu vou me dedicar a essa leitura aqui, que eu também falei um pouquinho lá no Instagram. Esse daqui é um livro que eu vejo muita gente falar desde antes dele ser lançado aqui. Então, quando ele foi lançado, eu fiquei muito feliz e comprei o livro assim que eu pude. E aí, quando eu comecei a ler, ele tava na minha TBR do maio, do Major, na verdade. E aí, eu comecei a ler e eu falei, meu Deus do céu, socorro, será que essa leitura não vai ser pra mim? Porque a gente tem um começo aqui um pouco difícil, né? A gente tem a deusa da lua, porque a gente tem aqui, né, o reino dos imortais. É muito legal esse conceito, gente, dos imortais, né? A gente tem o reino dos mortais, que é como se fosse a gente aqui, e tem todo um reino, né, continentes de imortais. E a gente tem alguns reinos, né, como, por exemplo, o reino da lua, que vive uma mulher ali enclausurada, né, que aconteceu uma coisa ali com ela, e ela foi presa, meio que trancafiada ali na lua, e aí as pessoas fazem, então, oferenda para ela, fazem rituais para ela. Só que ela tem uma filha em segredo, né, que é a Shinjin, que é a personagem que a gente vai acompanhar aqui no livro. E aí, quando as pessoas começam a desconfiar que ela tem uma filha, ela fica preocupada e pede para a Shinjin, então, fugir. E a Shinjin, então, ela foge, mas com essa promessa de um dia voltar e ajudar a mãe, então, a romper essa prisão, né, a libertar a mãe.
E aí a gente tem, então, a Shinjin fugindo desse lugar, né, da lua. E aí ela tem esse recomeço, então, nesse lugar de imortais, só que sem conhecer nada, né? Então esse começo para ela é um perrengue, assim, né? Ela tem, assim, contato com muitas pessoas hostis. Esse foi o começo mais difícil, né? Na verdade, esse contato com essas pessoas hostis, que eu até pensei, meu Deus, não sei se esse livro é para mim. E também porque ela encontra, e a gente sente que vai ter alguma coisa ali, um príncipe, né? Que é o príncipe desse reino imortal, que é o Livei. E aí a gente sente que vai ter alguma coisa, uma coisa entre eles. Eu fico, né? De tantas pessoas que ela poderia encontrar, logo um príncipe. E aí às vezes eu me questiono, né? Eu conheço todas as histórias de príncipes, mas quantas histórias asiáticas eu conheço envolvendo um príncipe, né? Será que essa história ela é realmente um clichê, né? E se ela for, ela é clichê pra quem? Então eu me achei muito tola quando eu tava, sei lá, irritada com essa história, sendo que eu estava banalizando a história por questões que não eram realmente reais, né? Então eu aquietei meu cu e resolvi continuar essa leitura. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque essa leitura com o tempo, ela só cresce, assim, sabe? E aí, eu fiquei, meu Deus do céu, sabe? Que bom que eu não abandonei, né? Que eu não desisti dessa leitura. Porque ela é muito boa, né? E quando começa a inserir as questões da magia, quando a gente começa a entender realmente o que acontece com esses reinos, né? Qual é desse império celestial, né? O porquê que às vezes eles trancafiam, né? Alguns seres, né? Como que eles se acham. Então, no poder de fazer essas coisas, a gente começa a entender ali a mecânica das coisas, começa a compreender também a noção de tempo deles também, que é uma noção que a gente não tem, né? Porque eles são imortais, então às vezes pode passar muito tempo, a gente achar que passou 1 ou 2 anos, mas passou muito mais tempo que isso. Então eu gostei muito de como a autora levou isso pra gente, porque é realmente um estilo de vida diferente e até o determinado momento eu tô assim, encantada, sabe, com essa história. Encantada com a Shinjin, que é uma personagem muito especial. Tô encantada com os personagens secundários aqui, com o Livei, com o Enzi também, que é um personagem muito bom. E aí, quando eu finalizar, então, essa leitura, eu volto aqui para dar o meu veredito para vocês. Como essa daqui é uma leitura de 500 e poucas páginas, é um livro um pouco maiorzinho, então eu tô levando um pouco mais de tempo para finalizar ele. Vou falar um pouco mais então sobre esse livro que eu tô gostando muito. Eu tinha falado para vocês que eu tive um pouco de dificuldade ali no começo, que acho que eu fui com muita sede ao pote, porque eu tava com bastante expectativa, né? Geralmente eu controlo a minha expectativa, mas eu queria muito ler esse livro já tem um tempo. E ali no começo eu não sabia se essa ia ser uma leitura para mim, se essa ia ser uma leitura muito jovenzinha. E aí eu vou dar algumas dicas para vocês, porque eu acho que não, essa leitura foi para mim. E talvez se vocês tiverem as mesmas dificuldades que eu, né?
E aí eu vou dar uma dica para vocês e vou motivarem vocês a continuarem essa leitura, né? No começo eu tive umas dificuldades ali, porque a gente acompanha um pouco da vida da Shinjin com a mãe dela ali no Reino da Lua, né? E a gente tem alguns problemas de comunicação, né, com a mãe dela, porque como a Shinjin, ela é um segredo do mundo, né, é meio que um bem precioso ali da mãe dela, ela tem muito medo da Shinjin descobrir, assim, as coisas sobre ela, então ela vai escondendo as coisas sobre ela, e muitas coisas que acontecem ali no começo da história, ela poderia ter evitado se ela tivesse tido uma conversa franca, se ela tivesse explicado as coisas, se elas tivessem tido uma conexão entre elas, e a gente tem aquela famosa falta de comunicação, sabe? Então, toda vez que surge, assim, uma confusão, surge alguma coisa ali, a mãe dela esconde, sabe? Você vê que ela esconde, que ela não quer falar a verdade. E aí, isso no começo já começa, meu Deus, será que a história vai ser sempre assim? Você sempre fica com um pé atrás, né? E não é, a história não é sempre assim, é só esse começo. E depois que eu falei pra vocês, né, que a Shinjin, ela sai, então, desse local, né, pela segurança dela, ela também vai parar num lugar muito hostil, onde parece que só tem pessoas ruins, né? Ela só encontra com pessoas ruins, parece que não tem ninguém bom ali naquele local. E aí eu também falei, meu Deus, né, não tem ninguém, todo mundo aqui é mal, né, todas as mulheres aqui, ela não vai encontrar nenhuma confidente. E, assim, novamente foi um perrengue, né? É lógico que ela era uma pessoa, assim, que caiu do céu, literalmente. Então as pessoas desconfiavam muito dela, né? Ela não encontrou nenhum aliado ali, ela vai fazer aliados mais pra frente. Então tem esse período que foi bem difícil pra ela. E aí mais pra frente ela começa, então, a encontrar aliados. O primeiro aliado que ela encontra é esse príncipe. E eu falei também, outro clichê, que é, então, você, de tantas pessoas, então você fazer uma amizade com alguém que é da realeza, né? E aí foi quando eu parei, me questionei e puxei a minha própria orelha, né? Porque isso é um clichê pra quem, né? Gente, barulhos são os gatinhos que não param aqui. Inclusive, eles não param de acender e apagar uma lâmpada ali, ó. Vocês vão ver apagar aqui direto. E aí foi quando eu parei e me questionei, né? Bom, alguns clichês dessa história aqui eu não posso me incomodar, porque se é clichê é porque tem um motivo pra isso. Quantas vezes eu vi, então, numa história asiática, eu preciso ter um pouco mais de paciência com ela. Depois que ela encontra, então, esse príncipe, muita coisa, então, muda na vida dela. Porque é através dele ela começa a meio que, lógico que ela tem um amigo, então já é um respiro para ela porque ela estava muito sozinha, mas ela começa então a meio que se recuperar e começar a traçar um plano para meio que se reerguer mesmo e tentar enxergar uma forma de libertar a mãe dela, né? Porque a mãe dela é uma prisioneira. Então, aí ela meio que começa a reagir de verdade. E é um plano, gente, que, assim, leva muito tempo, sabe? E leva muitos anos. Acho que esse é um dos pontos fortes também desse livro, é como a noção de tempo aqui é muito diferente, né, para nós meros mortais. Então, às vezes, tudo leva muito tempo e não tem, assim, nada. Oi, meu amor! E não tem, assim, uma questão de urgência, sabe? O que foi? E você não para de fazer bagunça? Por que você não para de fazer bagunça? Hein? O que foi, meu amor? Hein, meu amorzinho? Ah, você quer o pacotinho? Você quer o pacotinho, meu amor? Não vai pegar, não. Não vai pegar o pacotinho agora, não. Vai brincar pra lá, vai? Vai brincar pra lá, vai? Vai pra lá, meu amorzinho. Vai lá, vai? Pra cá. Então essa noção, assim, pra eles, não tem assim, essa questão de urgência, sabe? Não tem essa preocupação, meu Deus, sabe? Faz tantos anos que eu deixei a minha mãe lá, sabe? Lógico que ela se preocupa, será que a minha mãe vai pensar que eu esqueci dela? Ou será que ela vai pensar que eu morri? Lógico que tem essas preocupações, mas não é assim, é uma questão de urgência, sabe? São só preocupações de, ai, como será que minha mãe acha que eu estou?
Mas essa questão de urgência, assim, não existe aqui nesse mundo, sabe? Porque a gente tem um mundo de imortais. E quando, assim, às vezes eles precisam fazer alguma coisa no reino mortal, muda, assim, a atmosfera, assim, sabe? O ar muda, as flores, até as flores, né, dos mortais e dos imortais são diferentes. Então eu gostei muito, assim, desse mundo que a autora criou. Ela se baseou nessa história aqui. Essa é uma releitura inspirada numa lenda chinesa e eu fiquei assim muito curiosa para saber qual que é essa lenda, então, que ela se inspirou essa história, porque eu fiquei, gente, eu tô muito assim apaixonada por essa história. E aí, quando ela passa então a conviver com esse príncipe, é que a história começa então a fluir de verdade. E foi aí que a história me pegou, sabe? Porque aí a Shinjin, ela começa a se mostrar como ela realmente é, sabe? E ela é uma personagem muito inteligente, é uma personagem que aprende, é uma personagem que resiste, que vai fundo. É uma personagem que eu fiquei apaixonada por ela, sabe? Eu falei, meu Deus, eu queria ser como ela, sabe? Que ela não baixa a cabeça pra ninguém, mas ao mesmo tempo ela tem as vulnerabilidades dela. É uma personagem muito incrível. É o tipo de personagem que eu gostaria de ver mais personagens como ela, sabe? Que vive, que ela tem as intensidades dela, mas ao mesmo tempo que também tem a armadura. E ela tem esse propósito dela que é muito forte, né? E como eu falei pra vocês, né? Tem essa paciência pra trilhar o seu caminho e seguindo ele, né? E eu ficar a todo momento, meu Deus, sabe? Tipo, isso que você quer fazer vai demorar muito, mas eles não têm essa sensação de urgência. E aqui, então, nessa história, para ela poder ajudar a mãe dela, ela precisa se tornar alguém, sabe? Então, ela cai, né? Ela foge e ela é uma ninguém, e ela precisa se tornar uma pessoa, ela precisa ter algum tipo de poder para poder, então, encarar o imperador, para poder, então, libertar a mãe dela. E aí ela vai, então, em busca disso. E é muito fascinante, então, a gente acompanhar ela, então, aprendendo, acompanhar ela nos seus feitos. E essa é uma história, assim, que tem a parte da magia, que é uma parte muito legal. A gente tem a parte da magia vital, então, que é uma parte da cultura chinesa, né? Então, que a gente tem essa questão da concentração, da meditação, e tem a magia vital também, né? E tem a magia elemental também, né? Que é muito bem explicadinha aqui na história. E aí a gente tem dragões aqui nessa história. E é isso, assim, sabe? Passada essa parte, assim, que tem esses clichêzinhos e que tem esses probleminhas, assim, que eu pensei que fosse uma história mais juvenil, depois a história cresce muito, né? E eu acho que até faz sentido, porque a gente começa a história... A Shinjin, ela é uma personagem novinha, assim. A gente começa a história, ela tem, né, seus 15 anos, e depois vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo, aí a gente perde a noção, né, de quanto tempo passa, né? Porque a gente tá falando de personagens que são imortais, sabe? E por aí vai. E aí eu tô aqui numa parte, assim, que tá bem eletrizante, sabe? Tá muito bom mesmo. E eu tô quase no final, mas assim, eu já estou muito, muito rendida por essa história. E tô muito feliz, sabe? Primeiro de não ter abandonado o barco ali no começo, de ter resistido a ela. E segundo, de estar, né, gostando tanto dela. E tá assim, se continuar nesse patamar, gente, eu acho que eu vou favoritar essa história. Então, se vocês sentirem a mesma coisa que eu, não abandonem, sabe? Continuem, porque compensa muito. E a hora que eu finalizar, eu venho trazer o meu veredito aqui pra vocês. Se vai continuar, então, nesse ritmo ou não.
finalizei a leitura de A Filha da Deusa da Lua e vim aqui dar o meu veredito muito aliviada, porque eu amei esse livro, gente. Eu queria muito amar esse livro e eu amei esse livro. Tô muito feliz. A Shinjin foi, assim, uma personagem incrível. Uma das melhores, assim, personagens femininas que eu acompanhei, assim, ela é muito inspiradora, sabe? Eu quero ser forte, eu quero ser destemida, eu quero ser incrível como ela. O tipo de pensamento, sabe, que ela tem, assim, é muito, muito bom de acompanhar. Essa é uma história, então, que tem triângulo amoroso, mas eu gosto desse tipo de triângulo amoroso aqui, porque não é aquele triângulo amoroso que te dá raiva, que tá ali só para atrapalhar a história mesmo, sabe? Eu acho que fez muito sentido. Por um momento, assim, eu queria que ela ficasse com os dois personagens, porque os dois personagens eu achava incrível, mas, assim, tinha assim, os problemas e empecilhos, assim, envolvendo as duas histórias, e ela é incrível, ela merecia, assim, o melhor dos personagens, ou talvez os dois personagens, mas foi muito boa a resolução aqui dessa história, eu achei muito, muito, muito legal. Então, é uma história com romancinho, viu, gente? Então, eu acho que a gente pode classificar como romantasia também essa história, e, assim, eu amei. A mitologia, eu acho que todo esse formato, né, de seres imortais foi o que mais, assim, me chamou a atenção. Porque foi realmente uma das coisas que mais se diferenciou, assim, pra mim. Foi a quebra, assim, de expectativa que eu não vi, que se diferencia mesmo, sabe? E que quebra, assim, o ritmo e não tem aqui a noção que a gente tem, assim, de tempo e de urgência. Então, acho que isso faz muita diferença, não parece, mas quando você for ler, você vai ver como que isso faz a diferença pra uma história e você não ter essa noção, sabe? Putz, quanto tempo passou, sabe? De quando isso aconteceu pra quando isso aqui aconteceu. E você não saber, sabe? Aí você vai ver que pra eles não faz tanta diferença, sabe? Eles são imortais. Então, isso é muito legal aqui pra história. E é uma história, assim, ai, gente, sério, muito, muito bem feitinha. Dá até quentinho no coração, sabe? Em determinados momentos. E como eu falei pra vocês, tem dragões. Histórias com dragões, assim, me pegam, sabe, gente? E é uma história, pelo que eu vi, que é uma duologia. Então eu torço muito pra sequência vir e não demorar pra vir. É uma história, assim, que ela se fecha muito bem. Ela tem um arco aqui. E ela é muito redondinha, sabe? Ela fecha o arco. Mas, ao mesmo tempo, ela deixa algumas pontas soltas, algumas resoluções, que aí você se pergunta, mas o que vai acontecer aqui, sabe? Como que isso aqui vai se resolver, né? O que isso aqui vai se dar? E aí eu acho que nessas resoluções que a gente vai ver no próximo volume, mas eu amei que, quando eu vi que era uma duologia, eu me perguntei, será que a gente vai ter a conclusão aqui, né? Será que a gente vai ter essa resolução aqui? E tem. É uma história, um arco, assim, até que bem fechadinho pra esse primeiro livro. Então, eu amei isso, sabe? Eu amei mesmo. E é isso, sabe? Eu, assim, tô muito aliviada e tô muito feliz com essa história. E tô na torcida pra continuação vir e não demorar pra vir, sabe? Porque eu amei a escrita da autora, amei os personagens e quero mais. E aí, é isso, então, acho que a gente teve um saldo que não foi tão positivo assim, mas ao mesmo tempo é aquilo que eu falei, né, noiva tá aí no hype, gente, então eu recomendo mesmo assim que vocês leiam, porque eu acho que é um livro divertido, eu só não tava na vibe pra ler noiva nesse momento, então pra mim não rolou, sou minoria. Ao mesmo tempo, então, que este livro aqui, que também teve uma hypezinha mais lá fora do que aqui dentro, é incrível, gente. Então, recomendo aí de olhos fechados, apesar de uns perrenguezinhos aí no começo. Então, só vão. Espero que vocês tenham gostado, então, deste vlog de leitura. Me contem aqui nos comentários, então, qual desses dois livros que vocês já leram ou que vocês ficaram com vontade de ler. Vamos conversar nos comentários. E se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixe também seu like se você gostou do vídeo e recomenda ele para os amigos. Até o próximo!